Oi gente, bem-vindos ao meu mundo mãe. Cá estou, depois do meu tão esperado nascimento da Liz, que foi uma bênção. E hoje eu vim relatar pra vocês, né, um pouquinho assim, passou um pouquinho do tempo, 15 dias, hoje tá fazendo 2 semanas que a Liz nasceu. E eu relatei logo no Insta Stories depois do parto. Mas como sai 24 horas, muita gente tá me pedindo, muita gente me perguntando e eu também, com certeza, ia relatar isso pra vocês. Então vamos lá, vou contar tudo pra gente entender tudo o que é esse momento tão mágico. Quando eu engravidei, eu sempre quis assim parto normal. A princípio eu pensava, eu quero parto normal pra me recuperar, mas eu tinha um pouco de medo, assim, normal, né? Não sabia como é que era. Minha irmã já teve 2 filhos, minha mãe 2 filhos de partos normais. E elas me relatavam sempre que, nossa, é uma dor incrível. Eu vi também a minha irmã ter parto normal e ter dores fortes. Eu acompanhei isso. Apesar de fazer muito tempo, faz 20 anos já, eu ainda tenho algumas lembranças disso, mas eu queria parto normal. E assim, mas eu nunca descartei o fato de fazer uma cesárea, se caso chegar na hora e tal. Quando eu fui consultar com o meu médico, com o Dr. Carlos Sarra, ele me falou, olha Liz, eu faço parto normal, a mulher veio pra fazer parto normal, mas se tudo for normal, se ocorrer tudo bem, se não, não. Hoje em dia 70% das mulheres preferem cesárea. Eu falei, ok. Comecei a assistir uns vídeos que me indicaram de parto normal e tal. Inclusive, quando eu assisti esse vídeo, falava muito mal da cesárea. E eu falei pro Galego, falei, amor, eu não quero mais assistir isso, porque caso eu tenha que fazer uma cesárea, eu não quero ficar frustrada, né? Porque pode acontecer, né, gente? Depende de muita coisa, da posição do bebê, de várias coisas. E logo no início da gestação, a gente nunca sabe como vai ser. Então eu não quis mais assistir nada, assim. Quando eu perguntava para as pessoas de parto normal, e na verdade eu perguntava, se teve parto normal ou cesárea? Só, eu não queria saber relatos. Por quê, gente? Porque eu acho que é muito diferente, as pessoas são muito diferentes. Eu não gostava de escutar relatos, porque tinham relatos que eram bons e relatos que eram tristes, muito dolorosos. Tinha gente que me falava, Liz, você é louca, parto normal, eu quase quebrei o hospital. Quando as pessoas começavam a me falar isso, eu falava, gente, as pessoas são muito diferentes. Às vezes eu sempre acordei 6 horas da manhã, sempre não. Depois que eu conheci o Galego, eu acordava 6 horas da manhã, ia treinar 6 horas da manhã, fazia dieta restrita e era super feliz assim. Então, às vezes, se eu falasse isso pra alguém fazer, a pessoa ia falar, você é louca, eu não consigo fazer isso. Então, as experiências são muito diferentes, né? Talvez o que o parto normal, a dor para algumas pessoas sejam muito fortes, ou aquilo não seja tão difícil de encarar, o que é difícil de encarar pra mim, talvez não seja difícil pra outra pessoa. Então, eu nunca quis escutar relatos assim. E a partir do meio da minha gestação, quando eu falei, bom, agora então, realmente, a Liz virou. Quando a Liz virou, eu falei, eu comecei a orar, gente, que eu oro muito. Eu comecei a orar e pedir pro Senhor, Senhor, se for pra eu ter cesárea, então que a Liz fique sentada, né, porque aí não tem jeito mesmo, vou ter que fazer cesárea e já vou me convencer, senão ela vai virar. E ela virou. Então quando ela virou, eu falei, bom, agora é meu momento de oração mesmo, porque agora eu tenho que me encorajar pra ter parto normal. Né? Porque lógico que corre aquele medinho, aquela sensação, meu Deus, como vai ser, vou morrer de dor, vou gritar. E eu comecei a orar e comecei a me acalmar, e tipo, de uma hora pra outra, eu não tinha mais medo do parto normal. E as pessoas iam falar pra mim, eu falava, gente, eu vou ter parto normal e vai dar tudo certo, e é isso. E muito confiante de que seria tranquilo pra mim. Eu não tinha medo, né? Quando a Liz virou, já eu acho que com 37 semanas, eu já tava, 37 para 38 eu já tinha um dedinho de dilatação. É 1 centímetro, né, que falam de dilatação. Então, pra mim tava tudo certo. A hora que viesse, eu não tava com pressa, eu não tava, tipo, eu tava tranquila. E à noite, quando eu acordava, eu tinha umas contrações, umas cólicas menstruais, assim, coisa pouca. Eu ainda pensava, tomara que meu parto seja durante o dia, porque à noite eu tenho muito sono, eu tenho vontade de dormir, e eu não quero acordar e ir pro hospital. Tudo isso eu pensava. E aí, gente, o que aconteceu? Com 37 para 38 semanas eu tava com um dedinho de dilatação. Então, meu médico falou assim, olha, Liz, você se prepara, que ela já tá super encaixada. Provavelmente, essa semana você já vai entrar em trabalho de parto. Com 38 semanas, já tava pra trocar, né? Eu me preparei, vim pra casa, já pensando, chegava em casa e falava, Galego, eu acho que é de hoje pra amanhã. Porque eu ia à noite fazer xixi e a sensação que eu tinha é que ela, tipo, tava muito encaixada, era muita pressão.
Então eu falava, Galego, acho que vai ser amanhã no máximo. E ele falava, imagina, não vai e tal. E aí passou uma semana, foi pra 30, passou a semana das 37, foi pra 38 e a minha dilatação não evoluiu. Foi pra 2 dedinhos, 2 centímetros que eles falam de dilatação. Só que não evoluiu, parou. E aí eu já tava quase entrando nas 39 semanas e meu médico pediu pra eu fazer um ultrassom. Eu fui lá, fiz um ultrassom num laboratório com uma pessoa super de confiança dele, que ele me pediu. Ele me falou, olha, Elise, o líquido está no limite mínimo, né? Então você vai entrar nas 38 semanas, a gente vai ter que começar a cuidar isso e tal. Talvez você tenha que fazer cesárea, sua dilatação estacionou. Se você estourasse a bolsa, se sua bolsa estourasse hoje, seria um parto bem longo, né? Porque você chega no hospital sem nada de dilatação e tal. E eu comecei a ficar, até confesso pra vocês, bem triste, porque eu me preparei muito psicologicamente pro parto normal. Isso que eu falo pra vocês, se preparem pro parto que vocês querem, mas nunca convicto que vai ser aquele ponto final, porque depois se mudar na hora, você fica frustrada. Eu comecei a ficar frustrada pensando, pô, eu achei que a minha dilatação ia evoluir de uma hora pra outra, já ia ganhar, ia ser tudo assim, e nada aconteceu. E eu comecei a entrar em conflito em casa com o Galego, porque a gente queria muito parto normal, e chegou no momento que a gente falou, bom, vamos decidir então o que a gente vai fazer. Se tiver que fazer cesárea, vamos ter que marcar cesárea. Eu queria marcar para depois do Natal, porque não estava evoluindo, já ia para as 40 semanas. Já estava fechando 39 semanas. Na próxima semana já ia para as 40, eu não queria deixar de passar para as 40, porque daí tem aquela coisa assim que alguns não, todos os médicos dizem que é seguro, mas eu comecei a ficar noiado. Que daí os médicos e todo mundo começou a me perguntar, Lise, o que você tem que cuidar? A Liz tá mexendo? E ela tava mexendo, gente. Só que aí, ela tem que mexer tantas vezes. Uma vez eu fui no hospital fazer um ultrassom e a enfermeira me falou, tem que mexer tantas vezes depois que você comer. Eu não conseguia contar aquilo. Eu esquecia, já fazia parte de mim, ela mexer, então comecei a ficar noiada, falando, Galego, não sei se ela tá mexendo o suficiente. Comecei a ficar preocupada, o líquido tá no limite, se baixar o líquido de uma hora pra outra. Comecei a entrar em pânico. Teve um dia que a gente até estressou, eu e o Galego, a gente ficou um pouco estressado, porque a gente queria parto normal, só que a gente fazer cesárea. E aí eu tava muito triste, e daí ele também. Por isso, gente, eu vou falar mais uma vez, se preparem pros dois, pra não ficar frustrado. Porque a pior coisa é você ter esse sentimento de frustração no final. Você quer que seu parto seja maravilhoso, que seja lindo, que seja aquele momento esperado, e aí se fosse uma cesárea eu ia estar frustrada. Eu comecei a trabalhar na minha cabeça, bom, tudo bem, vamos, né, que a saúde da Liz esteja em primeiro lugar, então se tiver que ser uma cesárea, vai ser uma cesárea. Eu fechei 39 semanas numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, 8 horas da manhã, eu tive consulta, que eu passava toda sexta-feira em consulta com o Dr. Carlos. Nessa sexta-feira, eu cheguei lá de manhã cedo e aí perguntei o seguinte, bom, cheguei lá e falei, doutor, vim, né, pra consulta normal e tal, ele me examinou, não falou nada, me examinou, e eu falei, doutor, agora tá nas suas mãos, o que você decidir, se você achar que a gente tem que fazer uma cesárea, ok, eu já tô preparada psicologicamente, e vamos lá. Eu estava convencida, gente, porque eu tinha fechado 39 semanas, nada da Liz nascer, e até então minha dilatação tinha parado, né, e eu tava super bem, eu fui dirigindo, que eu não aconselho, porque o meu médico falou, Liz, não vai dirigindo. Só que eu me sentia tão bem com aquilo, tão bem, que eu falei, a minha irmã foi comigo, eu falei, vou pegar o carro e vou dirigindo, não tem problema nenhum. Chegou lá, ele me examinou e falou, Liz, eu vou te dar aqui o papel, você vai internar daqui 1 hora, você vai pro São Luís, eu vou terminar de atender meus pacientes, dá tempo de você chegar no São Luís, internar, e eu tô indo pra lá, vou fazer seu parto normal hoje. E aí, não, eu até choro. E aí eu falei, não é possível, né? Tipo, como assim, meu parto normal? Até pensei, desculpa, doutor, mas até pensei assim, não, ele vai me fazer uma cesárea, né? Porque não é possível. Não deve ser. Aí liguei pro Galego, o Galego tava na academia, eu falei, amor, eu vou passar aí, eu vou internar agora. Ele, como assim, gente? Você vai internar, você tá tão bem. Eu falei, eu vou internar, ele vai fazer meu parto. Disse que vai fazer meu parto normal. A princípio, já tô com 3 centímetros de dilatação. Aí o Galego falou, tá bom, passei lá, quando a gente chegou lá, ele falou, Liz, certeza que vai ser cesárea, né? Daí, e eu fiquei quieta, falei, né? Doutor, desculpa mais uma vez, mas eu pensei, né? Tipo, como de uma hora pra outra eu vou ter parto normal, gente? E aí, também liguei pro meu anestesista, que é o Dr. João, ele é meu amigo há 10 anos, gente.
É uma pessoa que eu confio muito, já fez 2 cirurgias em mim, eu fiz uma lipo e tive que trocar uma prótese de mama, eu já troquei 2 vezes e tenho leite. Depois, numa outra gravação, eu vou falar isso pra vocês. Liguei pro João e falei, João, tô indo pro hospital, né, até a baixa e tal, queria que você fosse pra lá, porque tem parto normal, que é com analgesia, e parto natural, que as pessoas não gostam de analgesia. Eu escolhi com analgesia. Aí o João falou, Liz, já estou no hospital, o doutor me ligou, eu falei, ai, João, tô achando que vai ser cesárea, né? Ele falou, não, Liz, ele me falou que vai ser parto normal. Eu falei, bom, beleza. Ele falou, olha, sua bolsa tá quase estourando, se estourar no caminho, você não se assusta. E eu pensei, imagina, não vai estourar, né? Peguei galego na academia, vim pra casa, arrumei minhas coisas, terminei a malinha da Alice e fui pro hospital, São Luís, do Itaim. Cheguei no São Luís, tudo bem, tranquila, taranã, chego lá, fiz um exame que é cardio, não lembro. É um que você coloca aquela cinta na barriga e você vê a pulsação do coração do bebê. Cheguei lá, fiz 20 minutos, tive umas contrações, as minhas contrações eram a barriga ficar dura apenas. Saí, fui internada, olha, Elis, agora você vai ficar lá na sala, o doutor já deve estar chegando, João, anestesista, já está lá te esperando, você vai pra lá. Cheguei na sala, galego lá comigo, minha mãe ficou me esperando no quarto, dei baixa, tudo. Ficamos conversando, o doutor Carlos chegou. O doutor Carlos chegou, me examinou e falou 4 dedos de dilatação, 4 centímetros de dilatação. E eu, pensando, né, e o galego, daqui a pouco essa dilatação, de certo, vai estacionar, eu pensei, porque, gente, eu não tinha dor. Aí, estourou minha bolsa. Cheguei lá, aí tava esperando na sala com o doutor João e o galego. Doutor Carlos chegou. Doutor Carlos chegou, Lise, 4 centímetros de dilatação. Eu falei, tá bom, né? Falei, galego, tá, vai estacionar isso aqui de certo. Porque eu pensei, gente, na minha cabeça já tava impossível ter parto normal. Porque eu não sentia dor, não sentia nada. Eu falei, como que a criança vai nascer, né? Minha bolsa estourou. Uma aguinha quente, normal. Ele falou, bom, Liz, agora você vai provavelmente começar a ter as contrações. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Você vai estacionar seu parto vai progredir. Isso eu já tava há 1 hora no São Luís. Né, todo o trabalho de chegar lá e dar baixa e fazer os exames e tal. Isso, comecei a ter umas contrações mais seguidas, mas uma cólica apenas. Levantava, ela fazia xixi, se eu ficasse sentada nada acontecia. Sim, eu levantei e falei, vou ter minhas contrações, vou levantar, vou caminhar aqui dentro desse quartinho pra ver se eu começo a ter dor, né. Realmente eu comecei a ter umas cólicas de menstruação normais, cólicas que eu tenho normalmente quando eu fico menstruada. Já tive cólica até maior, mais forte. A sala era bem pequena que a gente tava, o doutor falou, Lise, vamos passar por uma outra sala, porque a sala é maior. Chegamos na outra sala, eu, o João, anestesista, galego, meu marido, e o doutor Carlos, meu médico. Nós 4, conversando sobre a vida, sobre a família, normal, vamos pro quarto e tal. Acho que ele me media de 10 em 10 minutos, ele ia lá e fazia exame de toque. Lise, 6 dedos de dilatação. Agora, reta final, ou vai ou racha, ou vai estacionar, ou você vai progredir. E nada de dor. Falei, tá bom, né, tô lá. Daqui a pouco ele mediu 8 dedos de dilatação, 8 centímetros. João anestesia ela. João me deu uma analgesia. Lise, eu vou te dar uma analgesia. E aí você espera 10 minutos pra levantar da cama, porque você pode estar com a perna um pouquinho bamba, pra você caminhar. Falei, tá bom. Me deu analgesia, aquela na coluna, né, eu não sei se é a peridural ou é a RAC. Não vou saber agora, de cabeça, falar pra vocês. Você fica um pouquinho pra frente, acho que foi a parte mais tensa do meu parto. Eu peguei na mão do médico, porque a gente fica preocupada, porque é na coluna e tal. Foi super tranquilo, suave, o João é maravilhoso. Me deixou super calma, me deu analgesia. Eu falei, bom, quero caminhar, porque eu quero ter contração, quero que nasça. E ele falou, bom, ok, então vamos esperar os 10 minutos. Deixa eu fazer um outro exame em você. Quando ele fez o outro exame, ele falou, vou me lavar. O que eu pensei? Ok, médico, vai se lavar, normal. Vai lavar a mão. Quando ele voltou com os braços lavados, touquinha, a roupa, as enfermeiras, e falou com a equipe, né, da filmagem, colocou as coisas que a gente apoia as pernas, e falou, vamos fazer seu parto, vai nascer. E eu falei, oi? Como vai nascer, doutor? Tá só nós aqui. Eu imaginei que ia ser tipo uma mega equipe pra fazer parto, não sei, não sabia como é que era. Eu não tive dor, gente, eu não tive dor. E aí eu falei, como assim, doutor? Ele falou, agora, eles vão fazer seu parto. E eu falei, mas já deu, já deu. Coloquei as pernas e ele falou, você me ajuda. Aí a analgesia já tinha, né, dado efeito, eu não tava sentindo dor
nenhuma. Ele falou, vou te ajudar. Ele foi um anjo, assim, eu creio muito, assim, que Deus usou todas aquelas pessoas que estavam ali na sala com a gente. Meu marido orou o tempo inteiro, intercedeu o tempo inteiro por todos nós. E meu parto realmente foi muito abençoado. Não que os outros não sejam, gente, porque eu acho que a dor faz parte. Eu fui preparada para sentir dor. Eu acho que mesmo você sentindo dor, e isso é bíblico, né, que a mulher tem que sentir dor na gravidez, são partos abençoados. Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, então vá preparada para o seu parto e espere aquilo que Deus tem pra gente. Vai dar tudo certo. E eu fui lá, ele me ensinou, ele respirou comigo, respirava fundo, daqui a pouco ele falava, não, solta o ar, você vai fazer força e tal. Eu acho que eu fiz umas 4, 5 forças, a Liz nasceu. Foi lindo, foi muito emocionante, eu nunca imaginei que seria assim, e eu acho que uma das coisas fundamentais que eu passei durante toda a minha gestação foi isso, não escutar relatos tristes, não querer saber e não absorver relatos tristes ou dolorosos para chegar na hora e você tá com dor. A vida das pessoas é muito diferente, cada experiência é diferente de uma pessoa para outra. Eu tava ali forte, firme para vir a dor que viesse, que eu ia aguentar. Porque é assim, gente, se você cair na rua, quebrar um pé, você vai ter que aguentar aquela dor de uma hora para outra. Então que você esteja preparado para o seu parto, aquele que você escolher. Se tiver que ser cesárea também, com certeza, eu acho que você tem que confiar muito no seu médico, o que ele disser você tem que acompanhar e tem que acreditar. E orar muito, né, gente, para que tudo seja abençoado e dê tudo certo. Esse foi o relato do meu parto. Foi muito emocionante, o vídeo tá no meu Insta, depois eu vou colocar o vídeo no meu canal. É uma sensação, assim, gente, que não tem como explicar. Uma sensação maravilhosa, estar com a minha filha nos braços, o meu marido. Foi emocionante, assim, é uma coisa inexplicável. Depois eu fui pro quarto e realmente parto normal é muito bom, né? Porque eu já levantei, já tomei banho, no outro dia eu tava zerada, hoje faz 15 dias. E eu já tô bem, minha barriga já praticamente sumiu toda e tô caminhando, fazendo tudo, normal. E é uma benção, minha filha é maravilhosa, é uma benção, sou apaixonada, um amor assim, eu acho que no primeiro dia eu chorei, no segundo dia eu chorei, só de olhar pra ela e não acreditar assim naquilo que é muito grandioso, é uma obra muito grandiosa de Deus, formar um ser humano dentro da sua barriga e aquilo vir, né, pra sua família, pra somar, é um pedacinho meu e do meu marido que se transforma em uma só carne, e é isso, gente, eu choro mesmo, me emociono, e é isso, deixei aqui o meu relato, né, do meu parto, espero que vocês tenham um parto super abençoado, que vocês façam a melhor escolha, e que vocês confiem no obstetra de vocês. Beijo, e na próxima eu vou falar de amamentação.